que a Lidiane pergunta assim, ó, com quanto tempo de desencarne aquele familiar que morreu ali, né? Ele pode se comunicar. Então, qual tempo é possível para que ele traga uma mensagem através de uma carta ou... Tem dois fatores importantes. Primeiro, quem vai receber está preparado. E quem vai comunicar está preparado. Né? Não tem o fator, digamos assim, o fator de preparo, de estar preparado, é questão de dias, vai. Se você estiver bem. Né? Uhum. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês entenderem. Chico Xavier desencarnou. Né? Foi no mundo espiritual lá, dizem que ele foi recebido por Jesus, fizeram aquela festa para ele e tal. E ele, de repente, quer dar uma mensagem para alguém aqui. Vamos falar, vamos fazer o teatrinho. Divaldo. Ele quer. Puxa, caramba, você vai falar com o Divaldo? Eu não falei, olha. Ah, gente, ó, valeu a festinha. Pô, eu vou lá falar com o Divaldo e já volto. Né? Então ele vem, né, se comunica com o Divaldo em desdobramento, ou até o Divaldo tem visão, né? Ele é evidente. Ô, Divaldo, assim, ô, Chico, tudo bem, não sei o que, e volta. Então, depende do preparo. Né? O tempo é proporcional ao preparo do espírito esclarecido. Entendeu? Então, se a pessoa está preparada para não se abalar emocionalmente, eu conheço pessoas que falam assim: eu amo minha mãe, mas se ela aparecer para mim, eu saio correndo. Mas por quê? Porque desencarnou. Tem gente que não gosta de ver espírito nem da própria mãe. Né? Então, tudo, gente, vibração é emoção. Né? Os sentimentos é que determinam o nosso padrão vibracional. Afinidade, magnetismo, né? É interessante que eu lembrei, em alguma das obras do André Luiz, tem tem um grupo de trabalhadores, frequentam a casa espírita ali e tal, e um familiar próximo desencarnou há um certo tempo. Aí eles pedem pro médium e pede ali pros trabalhadores, né, se era possível uma comunicação para receber uma mensagem, seja pela fala através do médium na psicofonia ou a psicografia, a escrita. E aí o instrutor ali no plano espiritual, o mentor, ele diz assim para esse ente querido que estava lá querendo, não, então, eles querem, deixa eu mandar um recado e tal. Aí o instrutor fala, não aconselho, não vai ser, acredito que não é o momento, não há um preparo, ainda não é adequado, e esse espírito insiste muito. Aí ele fala, ó, mediante a sua insistência, eu acredito que vai ser educativa. Então, se você assim quer, vou permitir. Já aproveito. Aí ele vai, dá o recado, dá a mensagem. Aí eles observam, o André Luiz observa aquele cenário. Aí os familiares, viu só? Esse médium aí tá mistificado, não era ele. Papai não falava assim, ele era bruto. Ele trouxe palavras de incentivo, de carinho, ele não era assim. Ah, não, isso. E aí começam-se o burburinho para identificar se era ou não era. E aí o espírito fica totalmente frustrado de não terem aceitado a mensagem, Todo de o trabalho falar, que ele teve. caramba, será que eu não posso ter melhorado, né? Então, assim, não tô dizendo que é o último caso de ninguém, né? Mas pra gente analisar, quando você Sim. diz se é possível, se vai ser benéfico, acho que é uma série de fatores. Sim. E a própria espiritualidade sabe, ó, esses familiares não estão tão necessitados quanto outros. Porque como você disse, tem uma quantidade de cartas possíveis de comunicação, Sim, né? sim. Outros falam, ó, vai ser um empenho de energia, de tempo desnecessário, porque não vão aceitar, né? Então me ocorreu agora esse relato para a gente entender que existe ordem e lógica para as coisas acontecerem também no plano espiritual, né? Com certeza. Tem uma hierarquia. Principalmente. Não, a gente tem que entender o seguinte, que lá não tem banalidade. Eles não falam, eu vou dar uma cartinha só para poder, sabe, tranquilizar. Mas peraí, mas para tranquilizar tem que escrever uma carta. Peraí, ele só vai.
Foi bom que você colocou. Tem 6 cartas. 500 pessoas. Né? Aí você fala assim, eu quero falar, poxa vida, eu preciso tanto falar com meu pai, não sei o que, pensando, né? Aí o pai dela tá do lado dela, fala assim, cara, mas eu falo contigo, tento falar contigo toda noite quando você desdobra, você vem de mim, né? Ou às vezes, cara, e o que eu falo contigo à noite? E as conversas que a gente tem lá no, em tal local. Lembra? Quando a gente gostava de ir lá no banco da praia, ficar sentado conversando? E ele tá intuindo ela, mas ela tá tão focada na necessidade do papel, mais uma vez, tô enlouquecendo uma ideia aqui, mas pode acontecer. E outra coisa, no mundo espiritual não perde tempo, não. Aquele que está esclarecido de que precisa melhorar, ele vai trabalhar. Ele vai trabalhar. E a necessidade de quem está aqui não é a necessidade de quem está lá. Entendeu? Não, eu até queria ver, mas não dá. Estou atrapalhado. É que nem um pai que está no serviço, no trabalho, e uma filha liga para ele e fala assim: pai, dá para você vir aqui? Não, eu queria só falar com você. Não, mas fala, o que você quer? Não, dá para você ir comigo no shopping comprar um sapato? Ó, filha, não dá, estou trabalhando. É um exemplo material nosso, não é assim? Uhum. Filha, não dá, estou trabalhando. Depois, quando o papai sair do emprego, a gente vai. Ah, mas depois do emprego eu vou sair com as amigas, né? Então é mais ou menos assim, tá no mundo espiritual, o cara tá trabalhando, né? Porque ele tá preocupado com eles, né? Não é que ele abandonou a família, não é que ele esqueceu da família, não é que ele não se preocupa com a família, ao contrário. Eu me tornando uma pessoa melhor, eu vou poder ajudar a minha família. Do jeito que estou agora, não tenho como ajudar, Perfeito, né? perfeito, excelente. O que você achou desse corte? Coloca aqui nos comentários a sua opinião sobre esse tema. Para ver o episódio completo, é só pesquisar Recomeçar Podcast Espírita. E caso tenha ficado alguma dúvida sobre a doutrina espírita, é perfeitamente normal. Procure ler as obras de Allan Kardec.